Olá, queridas, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bia Gonçalves e estou aqui para fazer a gravação da palestra que aconteceu no dia 28 de março de 2026, um dia histórico para o Graça em Flor, que foi onde aconteceu lá em Ribeirão Preto, a nossa primeira conferência. Eu tô empolgada, tô um pouco nervosa, nunca fiz isso na vida, acho que nunca gravei uma aula na vida, assim como foi lá na conferência também pessoalmente, em que eu nunca tinha dado uma palestra. Mas eu aceitei com temor e tremor e com muita alegria o convite que a Fran me fez. Aqui no Graça em Flor, até foi uma brincadeira lá que eu fiquei assim: "Misericórdia". Mas aqui no Graça, eh, eu faço a gestão dos materiais, conteúdos, das redes sociais, das agendas das voluntárias, das entregas de várias coisas. A brincadeira que fizeram é que a líder é a Fran, mas quem manda é a Bia. Misericórdia, gente, quem manda é Jesus. Mas eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte desse ministério que eu conheço desde adolescente, conheço há 10 anos, então quando começou o Graça, eu estava ali acompanhando o vlog, acho que uns 9 anos, vai, por aí. E eu lembro que eu corria muito atrás dos textos, porque eu estava naquele momento de início de conversão, de querer aprender mais a palavra, de querer ver mulheres ensinando outras mulheres, uma linguagem que eu conseguisse entender. E ali eu me aprofundava no blog. Anos depois, em 2020, eu, assim, maratonei várias vezes, inclusive nessa bíblia aqui tem as anotações, eh da série que a Fran fez de Thiago Sem Frescuras. E assim, o que Deus faz na nossa vida, né. Hoje eu tô aqui pra honra e pra glória dele, não pra minha, regravando uma palestra que eu fiz pela primeira vez na vida, mas a primeira conferência do Graça em Flor e aqui gravando pra vocês. Eu nunca gravei uma aula, gente, pra YouTube, pra nada, então eu já peço até licença que eu vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui na minha colinha, só pra ter certeza de que eu tô falando tudo certo, mas é capaz que eu fique um pouco nervosa, então a gente tá entre amigas aqui e quero deixar aqui um ambiente bem tranquilo, apesar de ser simples, então se você tiver em mãos a sua água, seu café, no meu caso chá, e a sua Bíblia, peço que faça para que a gente tenha um tempo produtivo. Eu quero trazer aqui primeiramente, antes de fazer uma oração com você, uma afirmação que também é uma oração para mim, que eu peguei emprestado da Fran, da última vez que ela veio ao Brasil, acho que em 2023, em que ela falou que ela quer ser apenas o jumentinho, né, e eu repito isso pra mim: "Eu quero ser apenas o jumentinho, a jumentinha carregando Cristo, então que vocês vejam a Cristo e não me vejam". Essa é a minha oração, e antes de começar, antes da gente trazer aqui a temática de Jesus nos Salmos, que foi sequência da nossa conferência, eu estava bem ali no meio, que desafio falar ali entre 2 mulheres que eu admiro tanto, a Fran e a Érica. A Fran falou sobre Jesus no Antigo Testamento, e eu fiquei ali no meio falando Jesus nos Salmos, e a Érica fechou com chave de ouro falando sobre Jesus de Atos a Apocalipse. E espero que seja uma bênção, espero que você, assim, saia dessa série de regravações que a gente fez, das palestras, amando mais ao Senhor e desejando e até sendo mais incentivada, motivada a ter olhos mais atentos para Jesus na Bíblia, em toda a Escritura. Antes da gente começar esse nosso momento, eu quero fazer uma oração com você. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela oportunidade que a gente tem de abrir a tua palavra de forma tão acessível e também de estar online de forma tão acessível para aprender mais do Senhor. Senhor, apesar de mim, mas através de mim, que o Senhor me capacite a trazer a mensagem que o Senhor me colocou. Que responsabilidade, Senhor. Que teu Santo Espírito possa me capacitar assim a fazer e que teu Santo Espírito possa tocar no coração dessa pessoa que está assistindo a gente, que está me ouvindo para que ela ouça a palavra, para que ela se deleite na palavra, para que ela veja essa essa maravilhosa notícia de Jesus presente por toda a Escritura. Que o Senhor ilumine os nossos olhos, nossa mente e coração para esse momento, que possamos sair apaixonadas ainda mais por Jesus e ainda mais motivadas, incentivadas, encorajadas a procurar mais do Senhor nas Escrituras. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, queridas. A gente está fazendo uma série, que nem eu falei, de regravações das nossas palestras, e a primeira foi com a Fran falando de Jesus no Antigo Testamento. Então a gente vê que desde o início, lá no jardim, desde o tabernáculo, desde os profetas até, Jesus aliás, Deus sempre quis habitar, no seu povo, tabernacular, isso é uma das coisas que a Fran trouxe na palestra dela, né. Então sempre houve uma promessa, sempre houve um fio condutor, uma história, e uma história que ainda está acontecendo. Veja, essa história não terminou em Apocalipse, pelo contrário, ela está acontecendo aqui e agora, e é uma história da qual eu e você fazemos parte. Mas, entre a promessa
e o cumprimento, havia um povo que estava vivendo, um povo como eu e você, que estava esperando, sofrendo, louvando, duvidando, pedindo. Talvez esse seja inclusive o seu contexto atual. E esse povo ele precisava de palavras para dizer tudo isso, para fazer tudo isso. Salmos são essas palavras. O livro de Salmos são essas palavras. Salmos é curioso porque não é um livro, né? Não foi um escrito, um livro para ser friamente estudado e analisado. A gente, claro, pode estudar e deve estudar Salmos. Não sei nem se de alguma proposta aqui da gente tentar fazer algo assim no Frutíferas, né? Eh, mas é claro que é um livro que a gente precisa estudar, com certeza. Mas salmos, eles foram feitos para serem cantados. Eles são cânticos. Eles foram escritos para serem orados, recitados, ruminados. Você conhece a palavra ruminar? Aquela ação de mastigar várias e várias e várias e várias vezes. Esses salmos, os salmos que nós temos aqui, eles foram escritos por pessoas reais que passaram por situações reais. Essas pessoas, elas sabiam que Deus havia prometido alguma coisa, só que elas não viam o cumprimento disso. É o caso, por exemplo, de histórias que a gente vê aqui, né, de casos aqui, de Davi fugindo de Saul, se você com certeza lembra, até alguns salmos, né, a respeito disso, de Asaf confuso com a prosperidade dos ímpios, ele olha para os ímpios e fica confuso e cita, escreve, canta a respeito disso, e também do povo no exílio, um povo chorando, eh, às margens da Babilônia, um povo que não conseguia cantar. Pessoas reais em situações reais. Salmos é um presente para nós. Martinho Lutero, ele tem uma frase que eu acho muito curioso, que ele falou que esse livro da Bíblia, Salmos, é uma pequena Bíblia, uma mini Bíblia. E eu gosto de pensar assim, e também quero até abrir uma licença poética aqui da minha parte, que se a Bíblia inteira é esse drama das escrituras, né, esse drama da redenção, os salmos seriam uma espécie de, abre aspas, "querido diário, hoje o dia foi muito, muito difícil". Os salmos seriam, esse diário emocional dentro desse grande drama das escrituras, né. Eh é onde o povo de Deus, ele registrou o que foi sentir, passar por cada ato dessa história, passar pela criação, queda, a espera e a esperança. E é exatamente por isso que o livro de Salmos fala tanto, mas tanto com a gente até hoje, sabe? Eh, porque a gente vive também nesse intervalo. Nós também sabemos que algo foi prometido, nós também fazemos orações que começam como, por exemplo: "Senhor, até quando?" Ou então: "Por que, Senhor? Por quê?" Acho que você já deve aí na sua jornada lembrar dessas orações. Há dias em que a gente louva a Deus, a gente canta das maravilhas, mas há dia que nós, com o coração muito apertado, lamentamos e perguntamos: Senhor, por quê? Ou Senhor, até quando? Só que pense aqui no contexto. Há algo que Israel não via, ainda com tanta clareza, que nós temos e nós vemos. E hoje, por estarmos nesse momento da grande história do já e ainda não, então já, Jesus já veio, ainda não, ele voltará. Por estarmos nesse momento, a gente tem o privilégio de ver e ouvir uma voz que acompanha todos os salmos, todos esses cânticos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Os salmos, eles foram o livro de música de Jesus. Você já parou para pensar que no ministério de Jesus, até mesmo na cruz, ele citou salmos. Gente, Jesus sabia salmos de cor, ele citava, ele recitava. Ele quis fazer isso repetidamente para mostrar que ele era o cumprimento. Esse cumprimento que o povo não tinha. E nós sabemos, nós já temos por estarmos nesse já e ainda não. Ele é o cumprimento. Então, os salmos eles são, portanto, de fato, cânticos de Jesus. Olha só o que Lucas, capítulo 24, versículo 44 fala, Jesus ali ressurreto, caminhando com seus discípulos. Ele diz assim: "Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nos salmos. Olha que especial, que precioso. Eu quero mostrar para vocês um desses cumprimentos. É claro que há vários e eu não sou capaz de mostrar todos eles em um intervalo curto de tempo, mas eu quero mostrar a partir de um que você conheça muito bem. Você conhece muito bem, com certeza.
Eu quero que você, se você tiver aí com seu exemplar físico ou digital, abra comigo a sua Bíblia em Salmos 22. Nós vamos ler juntos alguns versículos, não vou ler ele todo junto com você. Então abre aí em Salmos 22 e a gente vai fazer essa leitura juntos, tá? Vou tomar aqui o meu chazinho enquanto você aí vai abrindo a sua Bíblia junto comigo. Vamos lá? Salmos 22, o versículo 1 e 2 eu quero ler com você. E eu quero ler de uma forma, um pouco mais calma, uma forma um pouco mais ruminante, digamos assim. E eu quero que você preste atenção junto comigo. Eu vou ler na versão NAA. Então, se você tiver aí com seu exemplar digital, você consegue mudar a versão para acompanhar comigo. Se você não tiver NAA, não tem problema. Acompanhe comigo mesmo assim, tá bom? Então, Salmo 22, versículo 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Queridas, perceba uma coisa aqui, que nesse Salmo 22, o lamento começa com um grito de abandono, um grito de sofrimento. O salmista ele grita na angústia. Por quê? Porque é um grito de um sofredor reto, justo, né. Onde está a presença de Deus em meio a tudo isso? Aonde está a presença de Deus, o que ele havia prometido? E esse mesmo grito de dor, talvez você lendo já até tenha feito a conexão aí rapidamente, principalmente o versículo 1. Esse mesmo grito de dor, de abandono, foi dado por Jesus na cruz. Lembra-se disso? Jesus na cruz grita: Deus meu, por que me desamparaste?". E esse grito, sem pecado, ele era sem pecado, ele sofreu abandono total, o abandono que Davi havia experimentado aqui apenas uma sombra. Deus meu, por que me desamparaste?". No lugar de Davi e de todo o povo de Deus, Jesus ele suportou a maldição merecida pelo pecado. Eu quero que você continue comigo agora, nos versículos 16 a 18. Salmo 22, versículo 16 até o 18, que diz assim: Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Presta atenção aqui, gente. Olha só a preciosidade desse salmo. Mãos e pés perfurados. O que que a gente vê aqui? Mãos e pés perfurados. Os inimigos estão olhando, estão encarando. Roupas divididas por sorteio. Davi escreveu isso aqui, mas Davi nunca foi executado. Davi escreve isso aqui, mas Davi nunca teve suas mãos e pés perfurados, certo? Quem é que está falando aqui? De quem é essa voz por trás desse salmo? O Tim Keller, ele fala que ler Salmo 22 é pisar em solo sagrado. Ele fala que esse salmo, ele não está descrevendo, né, e isso é nítido aqui, você percebe junto comigo que esse salmo não está descrevendo uma perseguição, está descrevendo uma execução. Séculos e séculos depois de Davi, um homem foi pregado na cruz e os seus soldados, eles dividiram suas roupas, ele foi zombado, cuspiram nele, zombaram nele. A multidão inteira fazendo isso. E naquele momento, ele cantou o versículo 1: Deus meu, por que me desamparastes?". Queridas, esse tempo de pausa eu fiz na conferência, eu lembro que foi muito intenso, assim, ali no momento, eu me emocionei até, mas eu quero fazer aqui também. Eu não sei como você veio para esse vídeo, não sei o que está passando no seu coração, não sei qual é a sua ansiedade, não sei o que tem tirado o seu sono à noite, não sei quais são os motivos da sua preocupação constante, eu não sei, mas o Senhor sabe. E antes da gente continuar aqui, eu quero fazer uma pausa e pedir e orar para que o Espírito Santo ele possa, apesar de mim, jumentinha que carrega Cristo, discípula imperfeita como você, eu oro mesmo para que você entenda uma coisa: Jesus, ele foi abandonado na cruz.
Presta atenção, Jesus foi abandonado na cruz, para que você e eu nunca fôssemos abandonados pelo Pai. Jesus foi abandonado na cruz, para que você e eu nunca fôssemos abandonados pelo Pai. Havia só um membro no corpo no povo de Deus que foi perfeitamente, assim, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Havia apenas um membro no povo de Deus que foi, verdadeiramente abandonado por ele. E por essa razão, ele pendurado numa cruz, ele falou as próprias palavras de Davi. A gente vê isso em Marcos 15:34. Meu Deus, por que me abandonaste?" Deus realmente o havia abandonado naquele momento. Vocês conseguem pensar a gravidade disso? E por muitos anos eu li a passagem da crucificação e aquela coisa pesada, obviamente, né, mas eu nunca tinha parado para pensar que como deve ter sido difícil para o pai, nesse momento de maior dor, abandonar o filho. Ele virou a face, deixou o filho ali. Mas perceba que isso fez parte da obra perfeita de Jesus. E a gente já tem até esse spoiler maravilhoso de que no terceiro dia ele ressuscitou e venceu. Mas traga isso para esse momento. Lembra que a gente está falando que salmos são cânticos para esse tempo que a gente está esperando, pedindo, desejando, orando, lamentando. Traga essa verdade para você. Por que que isso aconteceu com Jesus? Porque ele foi abandonado na cruz, para que nós nunca fôssemos abandonados, embora, ponto aqui importante, nós fôssemos nós aqueles que mereciam o abandono de Deus. A cruz não é a palavra final. Ele venceu. Ele venceu. A morte não teve a palavra final. Ele venceu. Tem um exercício que a gente faz bastante aqui em casa, inclusive a gente precisa até voltar a fazer mais, quando é amanhã de domingo, a gente acorda e eu lembro que eu falava bastante isso, assim, para o meu coração, eu comecei a externar. E eu comecei a falar para o meu marido: "Amor, feliz dia do Senhor. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria. A nossa semana, ela não começa na segunda-feira, como os ritmos da nossa como os ritmos da nossa sociedade ditam atualmente. A nossa semana não começa na segunda-feira com você tendo que conquistar todas as coisas, correndo, trabalhando e se preocupando e tudo mais. A semana começa no domingo, com Jesus sendo vitorioso na cruz, conquistado tudo em nosso lugar e de forma perfeita. Ele falou: "Está consumado". E é interessante que quando a gente fala dessa vitória, a gente percebe que não, a cruz não foi o fim, não terminou no abandono. E Salmos 22 também não termina no abandono. Olha só, acompanhe comigo os 2 últimos versículos desse salmo. A gente vai teve que ler em trechos, né, eu quero ir com você para o final desse salmo, o versículo 30 e 31, que diz assim: "A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez." Belíssimo. A salvação não é algo que nós conquistamos. Não é. Mas Jesus, ele conquista e dá. É como se nesse versículo aqui, Davi estivesse dizendo algo como: ele conseguiu". E isso é um eco do que a gente vê lá na passagem, né, de estar consumado. A gente vê isso em João, por exemplo, 19:30, estar consumado. Estar consumado vem do termo grego tetelestai, é um termo de conotação de pagamento. A sua dívida foi paga, foi paga. É como se estivesse dizendo, e a gente vê isso claramente em Romanos 8:1, que diz assim: "Paguei a tua dívida até o último centavo, sequei teu cálice até a última gota. Não nos resta agora nenhuma condenação, está consumado." Havia uma voz por trás de Davi, neste salmo, e nos demais salmos, do 1 até o 150, e essa voz tem nome: Jesus. Jesus, essa voz, minhas queridas, do primeiro até o último salmo, o fio que liga é ele, o saltério. Olha lá comigo, vamos lá, olha lá comigo em Salmo 1, no Salmo, vamos voltar um pouco aqui. Salmo 1, olha como começa. Eu acho isso interessantíssimo. Deixa eu só tirar as minhas várias anotações que eu tenho aqui nos Salmos. Ai, Salmos é maravilhoso. Olha comigo o primeiro versículo, que diz assim:
Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe aqui que tem como se tivesse uma certa pergunta. O saltério ele começa assim, ele começa como se abrisse para um desafio. Quem é essa pessoa? Existe alguém realmente assim? Um homem completamente justo que nunca deixou nunca andou no conselho dos ímpios, que se deleitou na lei do Senhor dia e noite de forma, assim, perfeita, que frutificou no tempo certo, como fala mais embaixo, eh, sem falha, sem desvio, sem erros. Existe essa pessoa? Nós sabemos a resposta, e não somos nós. Spoiler, não é você, não é nenhuma de nós. Mas há um só, e essa pessoa existe, é Jesus. Jesus é o único ser humano que realmente se encaixa na descrição de Salmo 1. Você já parou para pensar nisso? Perceba uma coisa, Jesus é essa pessoa perfeita, né, que se deleitava na lei do Pai, a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Ele tinha uma determinação, assim, inabalável, ele fazia tudo de forma correta, com esse prazer no coração. E essa pessoa é Jesus, né, que a gente vê aqui em Salmo 1. Quando a gente olha para Salmo 1 sem Jesus, o Salmo 1, ele se torna uma exigência que é impossível, impossível da gente fazer. Agora, quando a gente olha para o Salmo 1 com Jesus, isso aqui vira uma promessa, porque ele cumpriu o que nenhuma de nós cumpriria, e ele nos planta nele. Você lembra de João 15:4? Vou ler aqui com você. Jesus diz: "Permanecei em mim, e eu vos permanecerei em vós". Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A árvore que frutifica, esse é um versículo que fala, no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no tempo certo dá fruto. A árvore que frutifica junto a ribeiros, não é você tentando ser boa o suficiente. Não é você conseguindo ir em todos os eventos da sua igreja local. Não é você batendo meta e lendo a Bíblia e postando, inclusive nos stories que você conseguiu. Não é você tentando ser boa, você tentando fazer mais para agradar o Senhor. É você enraizada naquele que já é suficiente, que é Jesus. Eu lembro que eu dei esse exemplo no momento da conferência e foi muito especial, porque eu ganhei essa pulseira de uma amiga muito querida, que tá escrito "Filha". E eu lembro que foi muito marcante dar esse exemplo, né, ali na hora. Mas durante a minha jornada, principalmente o começo, eu falo que eu troquei os P's e os F's. Eu via Deus como um patrão bravo, exigente, em que eu precisava não incomodar ele, mas sempre deixar relatórios para que ele visse como eu era boa, uma pessoa boa, uma serva boa, e eu achava que eu era funcionária. Precisava cumprir os prazos de horários e fazer coisas maravilhosas para Deus não ficar bravo comigo. Mas eu falo que eu troquei os P's e os F's, e depois de uma caminhada com o Senhor, mas principalmente o Espírito Santo abrindo minha mente e coração para isso, olhando para essa obra perfeita de Jesus aqui, eh, eu percebo, depois de um tempo, que na verdade eu não sou funcionária, eu sou filha, e Deus não é meu patrão, ele é meu pai. Você percebe a diferença desse relacionamento? Em Jesus, você não precisa conquistar nada, não há nada a mais ou a menos que faça ele mudar essa visão de você. Você não é mais filha, menos filha. Em Jesus, você tem aquilo que é suficiente. Você estando enraizada nele, você frutifica no tempo certo. No meio do saltério, Salmo 22. Se a gente fosse fazer essa ilustração do fio, seria o ponto mais escuro, digamos assim. Esse grito do abandono, a cruz. Mas aí depois veio o "está consumado". E esse é o momento em que o único homem bem-aventurado no Salmo 1, ele suportou a maldição que era nossa, para que esse fio não se rompesse. O saltério, lá no Salmo 150, passando vários salmos, inclusive o Salmo 119, que talvez você não tenha ainda a oportunidade de ler,
Por N motivos, eu sei que é um salmo grande, mas ele vale muito a pena. Recomendo que você faça isso. Leia o Salmo 119, mas lá no final, Salmo 150. Abre comigo que a gente vai ler um versículo daqui a pouco sobre ele. É, o salmo final, ele termina exatamente onde precisava terminar. 150 salmos depois. A gente vê salmos de lamentos, de peregrinação, de gritos, de louvor, de alegria, de dor, de espera, de vale, de travessia. O último versículo é simplesmente esse aqui. Leia comigo, Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu estava fazendo estudo desse salmo específico, me propus a ler de novo, né, a Bíblia, e eu consegui me programar para conseguir terminar de ler o salmo um dia antes do meu aniversário. E aí eu estava fazendo um estudo, com comentários bíblicos também junto. E um desses que eu gosto muito de fazer é do Danny Ortland, o nome do livro é No Senhor Me Refugio. E ele comenta algo sensacional desse salmo aqui, eu quero falar com vocês, quero ler para vocês. Ele fala que dado Deus, retratado em todos os salmos, um Deus compassivo que não ignora os necessitados, que cura o coração quebrantado, que é refúgio para o seu povo abatido. O que podemos fazer se não oferecer completamente as nossas vidas e os nossos corações a Ele? Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso libertador. Em seu Filho Jesus Cristo, Ele provou ser tão presente e bondoso quanto é possível. O Deus dos salmos, do Salmo 1 a Salmo 150, o Deus que encontra os desesperados, o Deus que ouve os aflitos. Ele assumiu carne e sangue, ele veio por nós, ele veio por você. Ele é assim, louve o Senhor. Aleluia. Do Salmo 1 ao Salmo 22, ao Salmo 150, do homem bem-aventurado, desse homem na cruz e até o aleluia final. Esse fio que atravessa os salmos, essa voz que atravessa os salmos, é Jesus, é tudo sobre ele. E quero partir para o nosso momento de aplicação aqui. E eu quero fazer uma pergunta, muito séria inclusive. Você conhece a voz dele? Eu não estou perguntando se você conhece sobre ele. Às vezes, na sua jornada, na sua caminhada, você fez vários estudos. Às vezes, isso aqui nem é tão novidade para você, é o que eu tô falando, mas eu não quero saber se você conhece sobre ele, o quanto você conhece, o quanto de textos e cursos e tudo mais, o que é uma benção, inclusive, a gente tem um frutíferas para isso. Mas eu quero perguntar se você conhece a voz dele, a voz. Se você sabe ouvi-la, se você tem ouvido. João 10, 27, Jesus ele diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz". Você já viu vídeos assim de pastores, gente, chamando as ovelhas? As ovelhas podem estar assim, muito longes, podem às vezes nem estar vendo o pastor, mas quando o pastor fala com elas, assovia, enfim, faz alguma coisa ali, é lindo de ver elas descendo. Esse vídeo eu lembro que eu vi de não sei se foi um casal ou alguém que eu conheço, enfim, que foi ver pessoalmente isso, as ovelhas descendo o monte e indo até o pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Os salmos são uma das formas que ele escolheu para falar, para cantar. Ele não deu um saltério como um livro de música, apenas pra gente, que nem eu comentei, estudar e grifar e escrever amém, aí em versículos que a gente ama, como por exemplo é o caso de Salmo 23. Não julgo, tenho escrito aqui também no meu. Mas ele deu o saltério como livro para ser cantado, para ser orado, para ser ruminado, como um espaço intencional, onde a voz desse pastor, ele ressoa. Cada vez que você lê um salmo, cada vez que você ora um salmo, cada vez que você se deleita no salmo, degusta, que você mastiga no salmo, você está afinando o seu ouvido para a voz dele. E, gente, como isso é necessário no momento em que estamos tão conectados e tão desconectados ao mesmo tempo, em um contexto de sociedade que nós estamos tão distraídos, tão anestesiados. O tempo de exposição com a palavra, e aqui eu falo especificamente dos Salmos, mas de Gênesis a Apocalipse com a palavra inteira, é a ferramenta para que a gente possa afinar um pouco mais o nosso ouvido e ouvir a voz dele.
Pense em alguma coisa comigo, queridas. Quando você está naquele grito, né, naquele dia em que a oração ela não sai, naquele dia que seu coração tá apertado, aquele dia em que só ressoou: "Por que, Senhor? Até quando, Senhor?", você pode abrir o Salmo 23 e ouvir: "Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não porque o vale sumiu, no mundo tereis aflições, mas porque o bom pastor, a presença fiel dele está ali, e ele conhece cada passo, ele passou pelo vale e venceu". Tem uma frase, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui a tempo, mas ela é muito simbólica para mim, nessa meditação do Salmo 23, um dos salmos que eu acredito que também seja favorito da maioria das pessoas. Não sei se eu vou conseguir achar aqui a tempo, mas eu li, eh, essa frase enquanto eu estava lendo o livro da Elizabeth Elliot, O Sofrimento Não é em Vão. E ela cita, o antigo hino de Richard Baxter, não sei falar o nome dele, mas ele fala: "Cristo não me conduz por nenhum aposento mais escuro do que aqueles que ele antes mesmo percorreu". Cristo percorreu o vale. Ele sabe, ele já passou. Esse vale é um vale terrível, queridas, eu sei, mas pensa comigo nessa linguagem que a gente está usando, é um vale que está um pouco mais asfaltado, porque Cristo passou por ele e venceu. O vale não sumiu, mas a presença do bom pastor, que conhece cada passo, que venceu, ela é presente, ela é fiel. Quando você está no tempo de louvor, naquele momento de adoração ao Senhor, naquele momento de entrega, de alegria, sua voz até às vezes fica embargada, emocionada, você abre o livro de Salmos e vê: "Eu ainda o louvarei". Ou antes de qualquer resposta, você pode abrir o Salmo 150 e descobrir que você não está louvando sozinha, você não está louvando sozinha. O pastor que consumou, o bom pastor que consumou, que venceu, que ressuscitou, ele canta junto com você. Isso é tão lindo. A voz do pastor, ele ressoa nesse aleluia. Então a pergunta que eu quero fazer para você, que você leve no seu coração, que você anote aí, medite enquanto lê os salmos, não é sobre os salmos especificamente, mas eu quero fazer uma pergunta sobre essa voz. Você tem ouvido essa voz? Você tem tido ouvidos atentos para essa voz? Os salmos estão aqui, queridas, do 1 ao 150. Os salmos estão aqui. E pela graça do Senhor, eu creio que se você está vendo esse vídeo, você tem acesso a essa palavra inteira e completa e não pedaços dela. Do Salmo 1 ao Salmo 150, eles estão aqui. Eles foram escritos para o seu lamento, para o seu momento de alegria, para sua confiança, para o seu momento de louvor. E o pastor que os cantou, que os cumpriu, que os consumou, ele ainda os canta. A minha oração é que toda vez que você abrir a palavra, toda vez que você ouça a voz do bom pastor, que você veja de Gênesis a Apocalipse, dos livros mais fáceis e gostosos, dos mais desafiadores, mas tão necessários, de Gênesis a Apocalipse, que você possa ouvir essa voz e você possa deixar ela acomodar no seu coração, criar raízes na sua mente, no seu coração. A gente tem um privilégio. A gente esteve na conferência, você está tendo aqui, escutando e revendo as regravações das nossas palestras, de conhecer mais uma vez o nosso Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, ungido, o Messias, o Cristo, o pastor, o Rei, a pedra, o justo, o único Deus. Essa é a voz de Jesus, o único homem bem-aventurado de Salmo 1, que preencheu todos os pré-requisitos, digamos assim, esse bem-aventurado, que no Salmo 22 gritou lá na cruz, que consumou o que nenhuma de nós poderia consumar, nenhuma de nós seria capaz de fazer, e que está restaurando todas as coisas. O já e ainda não. Ele já está restaurando todas as coisas, e juntos no grande dia nós cantaremos o Salmo 150. Aleluia. Quando essa conferência ela foi planejada, a gente usou essa imagem do fio, esse cordão escarlate, ele amarrando tudo, né, passando por toda a escritura, do jardim aos profetas no Antigo Testamento, dos Salmos até a consumação de todas as coisas. O cordão escarlate, esse fio, nos Salmos, que a gente está vendo aqui, é a voz atravessando séculos de cânticos dizendo: "Eu estive aqui antes de você, eu estou aqui agora".
e eu estarei quando todo joelho se dobrar, toda língua confessar, e cantaremos juntos para sempre. Amém? Eu quero ter um tempo de oração final com você. Quero falar com essa voz e vamos orar para que nós possamos ter ouvidos atentos a essa voz. Senhor, que privilégio é aprender mais de ti. Que privilégio é termos essa voz tão presente. Essa voz que de Salmo 1 a Salmo 150 ela é tão latente. Uma voz de um pastor bom, amoroso, a voz do bem-aventurado, a voz daquele que venceu todas as coisas, todos os vales, todo o caos, venceu a morte. Que privilégio, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, infelizmente nós não temos prestado atenção nessa voz. Estamos distraídas, estamos ansiosas, estamos nervosas, estamos longe, estamos anestesiadas com aquilo que vemos, eh, via redes sociais, estamos distraídas com aquilo que passamos nosso tempo scrollando Instagrams e outras redes sociais. Estamos distraídas com os nossos pensamentos que não estão com os olhos fixos, não estão voltados para o Senhor, estão voltados para nós mesmos, para as nossas falhas, para as nossas limitações, até mesmo, Pai, para o nosso orgulho. A gente quer te pedir perdão, Senhor. A gente quer te pedir perdão por não estarmos com os olhos fixos no Senhor, por ao invés da gente estar olhando para o bom pastor, estamos olhando para outras coisas, estamos olhando para outras pessoas, estamos olhando para outras, ah, paisagens, para tantas outras coisas. Senhor, independentemente do momento que estamos, seja no vale ou na montanha, que nós possamos olhar para o Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz e que nós possamos, através do teu Santo Espírito, obedecer ao Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela obra perfeita. Muito obrigada porque o Senhor foi essa ponte, essa conexão com o Pai. Nosso bondoso Pai, misericordioso Pai. Obrigada, Jesus, pela tua obra. Obrigada porque em ti nós nunca estamos sozinhos. Capacite a cada uma que estiver ouvindo essa gravação para que ela seja visitada pelo teu Santo Espírito, para que possamos juntas sermos relembradas das verdades eternas de que o Senhor sempre esteve, o Senhor sempre estará conosco, o Senhor estará conosco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, é isso. Que o Senhor abençoe muito vocês, que essa palavra possa criar raiz no seu coração, que seja apenas o início de uma jornada maravilhosa na sua leitura de Salmos. Espero que você tenha gostado desse tempo e até uma próxima oportunidade. Até mais.